Oi, gente, bom dia. Tô aparecendo aqui cedinho porque eu quero compartilhar uma experiência que aconteceu comigo, né, de ontem para hoje. Hoje é dia 11 de janeiro, né, de 2024. Então, eu vim aqui com a minha cara lavadérrima para compartilhar com você essa experiência que me ocorreu de ontem para hoje, tá? Eu precisava vir compartilhar. Então é o seguinte, nós aqui, né, estamos passando por uma série de experiências, tanto coletiva e tanto, digamos assim, cada um na sua particularidade individual. Porém, ontem, na nossa experiência, digamos assim, coletiva, né, quando eu falo coletiva, é eu e meu esposo, a gente passou por uma situação que pra mim, tá, me trouxe, assim, um pouco de tristeza, né? Confesso para vocês que fiquei questionando muitas coisas na minha cabeça, fiquei bastante reflexiva, muito reflexiva afinal, né? E eu confesso que eu fiquei muito pensativa sobre algumas questões que ocorreram, né, durante o dia e tal, e que, enfim. E aí a gente ficou conversando, tentando analisar, ver o que estava acontecendo mentalmente, espiritualmente, né, no todo, né? Enfim, a gente estava ali buscando assim algumas respostas, né? E existem coisas na nossa vida que acontecem e muitas vezes a gente não entende, não compreende de imediato e, lógico, somos seres humanos, vamos ficar o quê? Tristes ou, né, enfim. E nessa situação toda que estava acontecendo, chegou a fase da noite, né, eu fui dormir, mas eu fui dormir com o meu coração muito triste. Na realidade, eu vou confessar para você que eu dormi embriagada na tristeza. Eu estava tão cansada emocionalmente, tão fadigada, triste, que eu realmente apaguei. E eu quero falar para você que eu tenho um sono muito leve, qualquer coisa me acorda, qualquer movimentozinho me acorda, mas nessa noite eu simplesmente apaguei, literalmente, eu não ouvi nada, eu não escutei nada, eu só acordei 15 para as 4, que foi quando o meu despertador tocou, só isso. E quando eu acordei, né, nesse horário, eu simplesmente abri os meus olhos, né, estava deitada de barriga para cima, eu olhei para o teto e comecei a agradecer a Deus pela oportunidade de estar abrindo os meus olhos, estar acordando, estar respirando. E eu comecei ali a falar com Deus ali da minha maneira, tá? Eu não me ajoelhei, eu não fiz nenhum ritual, eu simplesmente abri os meus olhos, olhei para o teto e comecei a falar com Deus ali da maneira que eu estava. E eu comecei a agradecer a Deus por todas as bênçãos, enfim, comecei ali a agradecer, eu não pedi nada, eu só agradeci. E eu me lembro que eu estava ali, naquele momento de gratidão, de repente me veio a memória, gente, me veio a lembrança dessa tristeza, desse acontecimento que me fez ficar triste. E ali, naquele momento que eu comecei a ficar triste, daquela situação que me veio na cabeça, que eu comecei a ficar triste, eu comecei a ficar triste. Na hora que eu estava agradecendo ali, de repente me veio um desvaneio da minha mente, eu comecei a ficar triste de novo. Mas na mesma hora que eu comecei a ficar triste, eu estava agradecendo e aquela tristeza veio, eu já mudei o polo. Eu peguei aquele sentimento, entendi profundamente o que eu estava sentindo. Em nenhum momento eu falei, sai sentimento, sai tristeza. Não, eu entendi o meu processo, que eu estava passando, essa tristeza que eu estava sentindo, e ali eu peguei e direcionei ela para um outro lado, uma nova perspectiva de olhar. E ali eu comecei a afirmar o seguinte: hoje algo bom vai acontecer comigo. Então eu comecei a agradecer, como eu estava fazendo, e comecei a proferir a palavra: hoje algo bom vai acontecer comigo. Eu estava, na realidade, tirando aquele foco daquela tristeza intensa que eu estava. Presta bem atenção, em nenhum momento eu rejeitei a tristeza.
mas eu estava ali mudando o meu pensamento negativo, que estava me trazendo, sabe, aquela coisa que já estava me curvando de novo para um olhar diferente, porque a situação que eu passei, que nós passamos, né, ontem, ela veio para nos trazer um aprendizado, vários aprendizados. Então eu comecei a olhar aquela situação como uma situação diferente, comecei a agradecer e eu também comecei a falar isso, a profetizar. Hoje o meu dia vai ser bom, hoje algo novo vai acontecer na minha vida, hoje, né, eu vou receber boas notícias, enfim. Eu fui fazendo isso, fui me acalmando, fui respirando e eu fiz uma única oração, afinal, foi o seguinte: Deus, me dê maturidade. Deus, me dê sabedoria. Deus, me dê criatividade. Desperte em mim esse sensor, sabe? Para que eu venha a ter maturidade, sabedoria e criatividade. Maturidade para compreender as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Eu vou ser madura o suficiente para que eu possa entender e compreender. Sabedoria para que eu possa tomar, ou que nós possamos, como casal, tomar certas decisões. Criatividade para resolucionar certas circunstâncias que possam aparecer. Quando eu falo de criatividade, ela não é só simplesmente sobre ideias, mas ela fala também sobre a questão da gente ser mais espontâneos na resolução de certas coisas, sem ter aquele peso, aquela coisa que faça a gente ficar ali, né, desgastado emocionalmente. Então, quando eu falo da criatividade, é da questão da gente ter uma mente aberta para que as soluções possam vir, para que tudo seja resolvido. E aí, o que aconteceu? Nesse momento que eu estava fazendo essa oração, né, enfim, eu levantei e estiquei os meus braços assim, ó, tô toda suada, gente. Já tá muito calor aqui. Eu estiquei os meus braços assim e a minha coluna foi estalando, tac, 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 tac. E eu comecei a rir na cama. Aí eu abaixei os braços, me estiquei assim, né? E de repente veio aquela vozinha aqui, ó, nesse ouvido aqui, no meu ouvido direito, né? Eis que faço nova todas as coisas. Eu ouvi por 2 vezes. Por 2 vezes eu ouvi: eis que faço nova todas as coisas. E ali eu simplesmente parei e comecei a agradecer. Eu falei: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu já entendi. Então, o que eu quero compartilhar com você é que às vezes você e eu, no meu caso, às vezes a gente está passando por situações que a gente vai ficar triste, a gente vai ficar sem muitas vezes entender, mas a gente precisa compreender que tudo está cooperando para o bem, Às vezes a gente não está entendendo, meu Deus, como assim? Não tem. Mas eu quero te dizer que quando você começa ali, eu sempre falo isso, principalmente nas lives, a transmutar. O que é transmutar? É mudar, vibrar, pensar de uma outra maneira, enxergar as coisas de uma outra maneira, mudar o seu sentimento, não ficar aprisionado ali na dor e na tristeza. Você começa a mandar um sensor dizendo que você está receptivo para as coisas boas, para as coisas novas que estão por vir. E foi isso que aconteceu comigo nessa manhã, dia 11 de janeiro de 2022. Eu simplesmente, eu me permiti, eu desapeguei dessa situação que estava me trazendo aflição, que estava me trazendo tristeza, que estava me trazendo agonia, que me deixou muito triste. Então, simplesmente, quando eu soltei, eu recebi o quê? Uma mensagem específica. Ou seja, eu não entendo, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu não estou compreendendo, mas eu sei que Ele tem o melhor. E às vezes você pode estar nessa situação, seja em qualquer área da sua vida.
mas eu quero te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Ele está fazendo algo novo, está fazendo tudo novo. A gente só precisa, eu e você, ser mais convictos, né, desse amor e aprender a, digamos, a fluir, estar mais receptivos para as mensagens que chegam até nós. Porque quando de uma certa forma a gente silencia, a gente tenta ali chegar e desapegar, as respostas vêm. Não adianta ficar tentando pela sua força própria, tentar ficar solucionando, não adianta. Você vai tentar e depois não vai entender o porquê que está sempre dando errado, porque você está ali sofrendo no seu esforço próprio. E quanto mais você fizer sem ter essa questão de você ter uma direção e um certo desapego de certas situações, porque muitas vezes a gente pede respostas, pede soluções, e às vezes as respostas que vêm pra gente não é certamente o que a gente quer ouvir. Então, a resposta que eu tive e o aprendizado que eu tive nessa manhã foi: desapega. Ontem, quando eu estava conversando com meu esposo, eu falei: eu preciso me desapegar, então eu vou me desapegar. E hoje de manhã, enquanto eu recebi essa mensagem, eu cheguei e coloquei no meu coração: realmente eu me desapego. Por que eu me desapego? Porque eu coloquei a minha confiança, todo o meu pesar, a minha ansiedade, a minha tristeza nas mãos daquele que pode resolver. E quando eu coloquei tudo assim, as respostas vieram, porque eu simplesmente deixei ir. Eu simplesmente deixei ir. E aí você pode falar assim: Suzana, essa passagem está em Apocalipse e fala sobre céu, terra, novo mundo, nova terra, sei lá, Apocalipse. Mas eu quero dizer que essa palavra veio para mim hoje. Apocalipse, se eu não me engano, 21. Eu quero dizer que eu ouvi essa mensagem e depois eu fui procurar, né? Acho que, se eu não me engano, foi Apocalipse 21, quando é falado para João, né? Eis que faço nova todas as coisas. Escreve estas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Essa palavra veio para mim no tempo presente, no meu hoje, para confortar o meu coração, sabendo que a última palavra é do Senhor e sabendo que Ele pode fazer infinitamente mais, porque Ele não mente. Ele é um Deus fiel e justo e verdadeiro. Escreve, pois, estas palavras, porque são verdadeiras e fiéis. Ou seja, não importa o que aconteça, quando a gente desacelera, quando a gente começa a fluir na leveza, sabendo que existe uma força maior, e a força maior que eu acredito é Deus, que existe, né? Deus está ali orquestrando, né, de uma certa maneira, o melhor para mim que eu não entendo, né, baseado ali mediante as minhas mudanças de pensamentos e crenças e tudo mais. Tudo vai cooperar, tudo vai cooperar. Mas na realidade, o que eu precisava de ontem para hoje era entender que, mais uma vez, eu precisava desapegar, eu precisava deixar ir algo, simplesmente chegar e é como se eu falasse assim: eu me rendo, e deixasse simplesmente a vontade, eu não falo nem a vontade, mas deixasse que a minha vida ficasse mais leve e receptiva para receber os sinais,
os sinais, estar atento aos sinais, às direções que a mim estão sendo reveladas. Então, quando você começa ali a descansar, né, como muitas pessoas falam, descansar no Senhor, não é que você não vai trabalhar, que você não vai fazer, que você não vai acontecer, não, você precisa agir. Mas é você descansar nos seus pensamentos, sentimentos e emoções, sabendo que a sua confiança está nele e tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. Tudo o que ele faz nos traz felicidade. E essas circunstâncias externas que nos acontecem são experiências vívidas para que eu e você possamos estar compartilhando. Então, a minha mensagem para você nessa manhã, o meu aprendizado que eu aprendi, eu quero compartilhar com você é: desapegue-se para que você possa estar receptivo aos sinais. Às vezes tem algo dentro de você que está tirando o teu foco, está tirando a tua visão, escurecendo a tua visão. E na realidade você precisa desapegar, deixar ir, simplesmente deixar ir. É soltar. Quando você solta, quebra a resistência, você começa a estar receptivo e você começa a enxergar os sinais. Então, eis que Ele está fazendo coisas novas todos os dias, para você e para mim e para você. Então, siga o seu fluxo, siga o seu caminho, sabendo que a vida te ama, que Deus te ama e que todas essas experiências aqui, humanamente, que estamos passando, são simplesmente para cooperar com o bem. Cooperar com o bem. Um beijo, até breve.